Somente uma vida e logo passará. Bem-vindo ao canal Reino de Amigos, uma nova série, Não Jogue a Sua Vida Fora, baseado no livro de John Piper. Esse livro, quando foi lançado, ele revolucionou a vida de muitos jovens e de muitas pessoas, porque ele fala sobre o sentido da vida. Qual é a razão da nossa existência? O sentido da vida. Como não jogar a sua vida fora? John Piper conta no primeiro capítulo que ele teve uma experiência quando ele era um adolescente, vendo o seu pai conversar com um senhor, e esse senhor, em prantos, chorava e gritava: "Eu a joguei fora, eu a desperdicei." Aquele senhor estava falando da vida dele. Então John Piper, ele ficou consternado com aquilo, e ele queria então descobrir como não jogar a sua vida fora, como não chegar à idade daquele senhor e não passar pela mesma experiência que ele passou. O rei Salomão foi um homem que escreveu alguns livros da Bíblia, e ele escreve Eclesiastes como uma tentativa de encontrar o sentido da vida. Ele não queria jogar a sua vida fora. Ele passou a examinar e procurar qual é o propósito da sua existência. E ele diz no seu relato que ele procurou em vários lugares, mas ele começa o livro de uma forma bastante pessimista. Ele diz em Eclesiastes capítulo 1, versículo 9: "O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada novo debaixo do sol." Ele inclusive diz no verso 11: "Já não há lembrança das coisas que se foram, e das coisas que ainda virão, também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas." O que Salomão está dizendo é que não há nada novo, nada diferente debaixo do sol. Quando ele usa a expressão debaixo do sol, ele está querendo dizer sobre esse mundo aqui, no aqui e agora, nessa terra, nesse mundo caído. Não há nada que possa preencher o vazio. Ele diz, inclusive, no verso 2, vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Outra palavrinha-chave no livro é essa palavra vaidade. Vaidade aqui é sinônimo de vão, de vazio, inútil, sem sentido. A palavra no original é revel, ou rebel, que é a mesma palavra usada para o nome de Abel na Bíblia. Abel teve uma vida passageira, morreu muito cedo, né, sendo assassinado pelo próprio irmão. Então, Salomão usa essa expressão para dizer: tudo aqui é vão, é inútil, passageiro, vaidade. Tudo que você tentar agarrar aqui como sentido da sua vida vai esfarelar nas suas mãos. Ele começa então a mostrar a experiência dele, como ele investigou em várias esferas do mundo debaixo do sol para encontrar o sentido da vida, para não jogar a sua vida fora. Ele diz, por exemplo, que ele foi atrás do conhecimento. No versos 12 a 14, ele diz: "Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a me informar com sabedoria a respeito de tudo que se faz debaixo do céu." No verso 16, ele diz: "Eu me tornei importante e superei em sabedoria todos os que governaram em Jerusalém antes de mim. O meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Assim, procurei conhecer a sabedoria e saber o que é a tolice e a falta de juízo. Mas descobri que também isso é correr atrás do vento. Vaidade, vão." E nos nossos dias, há muitos cursos na internet, há muitos canais de notícias, muitos podcasts no YouTube, e inclusive o chat GPT e as inteligências artificiais, tudo isso na palma da nossa mão. Quanto conhecimento a gente tem disponível. E as pessoas colocam a esperança de encontrar o sentido da vida delas no conhecimento. Elas correm atrás de diplomas acadêmicos, como se aquilo fosse dar o valor que elas precisam. Todo mundo tem uma opinião sobre tudo, todo mundo quer ser expert. Mas a gente sabe que todo esse conhecimento não consegue endireitar as coisas, não consegue preencher o vazio. É como correr atrás do vento, porque sempre haverá um livro novo para ler. Mas como Salomão disse, ele foi atrás do conhecimento e não encontrou o sentido da vida. No capítulo 2, ele fala que ele foi atrás de uma outra esfera da vida, que é a esfera do prazer. Ele diz, no verso 1, "Eu disse a mim mesmo, vamos, prove a alegria, procure ser feliz." Mas isso também era vaidade. Verso 3 ele diz: "Resolvi no meu coração entregar-me ao vinho, sem deixar de me guiar pela sabedoria e me apoderar da loucura." O que ele diz é: eu vou buscar o prazer, e talvez no prazer eu consiga encontrar o sentido da vida. Ele provou os vinhos mais exóticos
importados, mais chiques, dos diferentes sabores, texturas e cheiros, mas também não encontrou. Da mesma forma, muitas pessoas hoje vivem por experiências gastronômicas, ou vivem para, na sexta-feira, encher a cara, sair com os amigos, como uma forma de preencher o vazio. Salomão disse, isso também é vaidade, é como correr atrás do vento. Depois, Salomão diz, no verso 8, que amontoou para si prata e ouro. Ou seja, ele comprou tudo do bom e do melhor. Ele tentou enriquecer, mas ele disse que isso também era como correr atrás do vento. No verso 8 ainda ele diz que proveu para si mesmo cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens e mais mulheres. Salomão, a Bíblia diz que teve 1000 mulheres. Isso daria uma mulher por noite durante 3 anos sem repetir a mesma mulher. Ele tinha todos os rostos, todos os corpos, todos os romances que ele poderia querer. E ainda assim era como correr atrás do vento. E hoje, as pessoas procuram num romance, procuram no casamento, ou até mesmo quando não encontram o sentido da vida no casamento, procuram um caso extraconjugal para preencher o vazio dos seus corações. Salomão disse: eu já tentei isso e não adiantou. Então, Salomão diz no verso 4 que ele empreendeu grandes obras, ele construiu casas, plantou vinhas, tentou fazer coisas exuberantes, palácios suntuosos, mas também não encontrou. E como ele, a gente vai para o shopping, a gente gasta, a gente tenta fazer grandes coisas, como ter uma carreira de sucesso, ter um livro sobre a sua vida, ser uma inspiração para o mundo, ser o mais talentoso ou ser lembrado de alguma forma, mas isso também é como correr atrás do vento. De nada adiantou. Nos anos 60, os Beatles também estavam em busca desse sentido da vida. John Lennon escreveu uma música chamada Nowhere Man, em que ele diz: ele é um verdadeiro cara de lugar nenhum, em sua terra de lugar nenhum, fazendo planos que não levam a nada, para ninguém. Ele não tem um ponto de vista, não sabe para onde está indo. Será que ele não é um pouco como eu e você? Como você e eu? Parece que eles entenderam que aqui debaixo do sol a gente está correndo como que atrás do vento. O sentido da vida não está aqui. Mas Salomão, ele vai nos dizer, no capítulo 12, no fim do seu livro, que ele finalmente descobriu onde encontrar o sentido da vida para não jogar a vida fora. E ele diz que o sentido da vida está em Deus. É temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Agostinho de Hipona disse: fizeste-nos para ti, e o nosso coração está inquieto enquanto não repousa em ti. Aquele senhor, no começo do nosso vídeo, estava chorando em prantos com o pai do John Piper, porque ele havia se convertido a Jesus. Ele havia tido um encontro com Deus. E ele disse: eu desperdicei toda a minha vida. Eu não conhecia essa graça, eu não conhecia a cruz. Portanto, eu joguei os anos da minha juventude fora. Você quer jogar sua vida fora? Somente uma vida e logo passará. Tudo que não for feito para Cristo será em vão. Eu convido hoje você a não procurar o sentido da vida nas coisas debaixo do sol. Por que não procurar no que está acima do sol? Que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!